A Louca da Ruiva, versão brasileira, Eberster Richardson. E aí, Ruivers? Bom, cara, eu tô lendo... Aliás, eu acabei de ler o livro da Tamara Klink, aquela brasileira... A brasileira mais jovem que atravessou o Atlântico sozinha. Ela, com 23 anos, ela cruzou o mar com seu barquinho chamado Sardinha, que era super pequeno e simples, e na verdade muitas pessoas falavam que ele nem era capaz de fazer o que ele fez, né? Ninguém se atreveria, mas ela foi lá e fez. Aí eu li o livro dela chamado Nós, e eu não consegui parar de ler esse livro. Eu engoli o livro, noite adentro, assim, e fazia tempo que isso não acontecia, né? E o livro é basicamente um diário dela, de bordo e dos preparativos para esse projeto dela, essa travessia. E eu senti como se eu tivesse com sede daquela aventura dela, com sede de ler o diário dela e procurando as vulnerabilidades, como ela soube lidar com medo. E eu acho o medo muito interessante, porque cada pessoa sente ele em momentos diferentes da vida, em intensidades diferentes, né? E eu tava lendo e eu sentia medo por ela, enquanto eu tava deitada na minha caminha, em terra firme, com meu cobertor delicioso, e ouvindo a chuva do lado de fora da janela. É louco isso, né? Eu não faço ideia do que essa menina viveu na pele e nem o motivo pelo qual ela fez isso. Por que eu fiquei me perguntando por que a gente às vezes quer fazer isso, né? Se desafiar ou partir. E às vezes eu sinto que em mim existe esse lado extremamente aventureiro que ama poder deixar tudo pra trás. Acho que é por isso que eu gosto de viajar, sabe? Eu amo ir em direção ao desconhecido, à procura de novos mundos, novas possibilidades, novos gostos, cheiros, endereços. E não é que precisa ser longe, que eu preciso cruzar o mar pra isso. Pode ser literalmente em alguma cidade vizinha, né? Na casa de alguém que eu conheço pouco. É sempre um novo universo. E aí qualquer descoberta é uma alegria que brota dentro de mim. Sabe? Não sei se alguém se sente dessa forma. Mas aí eu entendi o que a Tamara fez. Porque eu sinto que eu só consegui entender eu mesma e descobrir mais sobre mim e sobre o mundo quando eu estive sozinha. E não literalmente, assim, tipo, rodeada pelo oceano, porque ela tava literalmente sozinha. Mas quando eu morei em outro país e eu não conhecia mais ninguém, eu me sentia assim. Eu saía por aí fazendo meus próprios cronogramas, aprendendo a lidar com outra língua, conversando comigo mesma e me desafiando. Tipo, até onde eu consigo ir aqui? Até, sabe, o que eu consigo fazer aqui? E aí, eu lembro de conseguir enfrentar meus medos, de me comunicar em outra língua, de viajar sozinha, que eu nunca tinha feito isso, e em outro país eu tava sozinha, em um hostel, cuidar de mim mesma e conhecer pessoas e locais diferentes, e enxergar o mundo com uma outra perspectiva. Eu começava a achar o mundo tão pequeno. Antes eu sentia como se a terra toda pudesse me engolir, assim. Eu sentia que, sei lá, se eu conhecesse uma pessoa com um cargo hiper importante em uma empresa, essa pessoa seria melhor do que eu. Eu sentia que eu era minúscula e as minhas ações pouco importavam no mundo tão gigante. Até que esse mundo começou a se tornar estranhamente normal. Nem gigante, nem pequeno, só normal. Como se eu pudesse ir pra qualquer lugar que eu quisesse. E às vezes eu acho que é disso que muitas pessoas têm medo. Assim, pessoas que não querem que a gente se sinta bem, né? Aquele 1%. Elas não querem que a gente descubra que nós podemos muito mais do que pensamos. E eu sei que pra alguns isso pode parecer uma coisa simples. Ué, morar fora. Mas eu tinha 17 anos e eu
tinha vivido a vida toda numa bolha, eu era super protegida. Eu não conseguia pedir uma pizza pelo telefone porque eu morria de medo e de vergonha. Eu me embolava nas palavras e eu quase não conseguia me comunicar, sabe? De tanto medo, de tanta ansiedade, de tanto medo de ser eu mesma, de tanto medo de falar alguma coisa errada. Ó o passarinho, vocês estão ouvindo? As maritacas. Gente, tem um casal de maritacas que moram aqui no condomínio. E elas sempre pousam nessa árvore à tarde e ficam berrando. Elas são muito fofoqueiras, cara. Então, pra mim, morar fora e me virar foi uma das maiores lições da minha vida. E muita coisa aconteceu. E eu ainda vou fazer um episódio só sobre esse momento. Que talvez vai ser uma série de episódios, porque é muito comprido. Mas eu tive muito medo. E eu descobri que esse medo, ele vai viajar e viver pra sempre comigo. Ele sempre vai ser o meu copiloto em qualquer coisa que eu fizer. Eu descobri que não tem como se livrar dele. Assim como a Tamara deixou claro no livro dela. Não tem como comparar medos, né? Medo é medo. Então, tudo que eu faço é acompanhado pelo medo, acredite. Em alguns casos, ele grita mais alto e eu calo a boca dele. Em outros, ele fica só encostadinho, assim, sabe? Olhando por cima do meu ombro. Daí eu lembro rapidinho de tomar o controle da minha vida e mandar ele pra puta aqui. Mas, no fim das contas, e ela fala sobre isso no livro também, sempre vai ser mais fácil não fazer. Seria muito mais fácil não fazer esse episódio ou esse podcast. As pessoas que estão ao meu redor sabem o quanto eu conversei com elas sobre esse projeto. Ai, pra que eu vou fazer mais um podcast no mundo? Pra que falar mais e mais? Já tem tanta gente falando online, já tem tantas vozes, já tem tanta informação, já tem tanta opinião. Só que, enquanto um monte de gente tá falando aí, ninguém fala do jeito que eu gostaria de falar para as outras pessoas. Ou ouvir do jeito que eu gostaria de ouvir as outras pessoas. O jeito que eu gostaria de refletir, fazer, partir, cumprir, criar, realizar, sempre vai ser mais difícil. Mas é muito divertido e muito gratificante quando você faz algo que te faz bem. Ainda que seja com medo. Porque assim, só a partir das ações, das nossas ações, as nossas vidas se cruzam com as vidas de outras pessoas. Sei lá, eu tava numa loja de cosméticos esses dias e foi só porque eu tava com uma cara de confusão completa olhando pra uma estante que eu conversei com a vendedora por alguns minutos sobre como as marcas não estavam fabricando mais iluminadores líquidos pra passar no rosto. Aí a gente ficou batendo papo e metendo pau em um monte de marca e elogiando outras. E eu falei, cara, é só se você deixar que a vida acontece. É fácil de ela não acontecer. Eu poderia ter ficado quieta, eu poderia não ter falado nada. E quando ela falou, você precisa de ajuda? Eu poderia ter falado, não. Né? É muito fácil não deixar a vida acontecer e a vida entrar e as pessoas entrarem também. Então, se você não fizer por conta do medo, saiba que ele sempre vai estar te esperando todos os dias enquanto você viver. É melhor chamar ele logo pra aventura, sabe? Tudo bem que ele é um cara até que legal, ele só quer te ver bem e viva. Mas às vezes ele perde a mão, entendeu? Eu poderia dar 1000 conselhos e dicas pra vencer o medo aqui, né? Dar uma de coach. Mas acontece que eu também tô viva e vivendo no mesmo mundo que você. Eu também tô tentando encontrar meus caminhos. Mas eu não vou dizer que eu fiz isso tudo sozinha. Eu tive algumas ferramentas que me ajudaram. Como, por exemplo, a terapia e a arte. No meu caso, teatro. Mas todos os tipos de arte. Essas duas coisas mudaram muito a minha vida. E agora eu tô aqui. Me achando super aventureira por pegar minha bicicleta e ir pro mercado fazer compra. Sei lá, ou pegar um corta-caminho cheio de mato e andar com ela pelos barrancos usando capacete, tá? Eu me senti aventureira quando eu saí com a bicicleta e a corrente quebrou. Eu não tinha ajuda, eu tive que andar com ela e empurrando ela. E toda equipada de capacete e as pessoas passando por mim, tipo, mas ela não vai sentar na bicicleta? Sei lá, eu acho que... Eu sinto que quando eu tô sozinha,
Qualquer coisa pode virar uma aventura. E é libertador saber que você dá conta de você mesmo, sabe? Que você consegue, no fim das contas. Eu vou continuar lendo os livros dos Clink, porque eu tô amando e eles estão me inspirando. E eu adoro encontrar, assim, histórias reais que possam me inspirar. Aliás, se vocês tiverem algum livro desse jeito, por favor, compartilhem comigo que eu vou amar aqui nos comentários do Spotify ou até nas minhas redes sociais, a Louca da Ruiva. Vai lá no Instagram, no TikTok, por favor, compartilha comigo porque eu tô nessa vibe. E é isso, eu sinto que muitas vezes a gente precisa viver algo sozinho pra se encontrar. Enfim, foi tocante esse episódio? Não fica assim não fica assim. Reflita, mas vamos terminar esse, episódio lá em cima. DJ, taca o hit do carnaval aí pra terminar lá em cima.